Boa tarde, tudo bom? Primeira vez que eu apresento aqui nessa sala, desse jeito. Bom, então eu vou apresentar um artigo, então, sobre o efeito da ventilação por pressão positiva no sistema cardiovascular. É um trabalho agora de 2021 e foi feito por anestesista, que tem um artigo anterior, e foi publicado na British Journal of Anesthesia. Então, um artigo realizado por anestesistas. Bom, para a gente poder pensar um pouquinho, a gente vai fazer uma revisão da fisiologia e um pouquinho da anatomia também pulmonar, para a gente poder entender um pouco melhor. Então, lembrar que o pulmão é uma estrutura elástica que colapsa como um balão e expele todo o ar pela traqueia toda vez que não há uma força para manter-o inflado. Tá? Essa é uma estrutura extremamente importante, junto com a cavidade pleural, que vai ser o contato entre a pleura visceral do pulmão e a pleura parietal da cavidade torácica. Essa cavidade é extremamente importante, porque dentro dela tem redes linfáticas que fazem como se fosse uma sucção contínua do líquido que tem em excesso, fazendo com que o pulmão, né, vai ter uma pressão negativa, fazendo com que o pulmão então, ele fique como se fosse colado dentro da cavidade torácica. E ele vai poder deslizar, né, durante a inspiração e expiração, e tem a quantidade de líquido ali no local. E lembrar que o pulmão ele não estivesse flutuando aí na cavidade torácica, ele é preso só pelo hilo. Então é extremamente importante essas diferenças de pressão para poder manter o pulmão, né, no funcionamento. Lembrar que a inspiração ocorre, então, a contração do diafragma, fazendo com que o pulmão né, vá para baixo. E a expiração é como se fosse o relaxamento do diafragma, fazendo com que o conteúdo abdominal e o recuo do diafragma, né, faça o movimento de expiração. Então, para a gente poder então, pensar um pouquinho como que o ar entra, então, a gente tem que ter alguns conceitos que são as pressões pulmonares. Então, a pressão pleural é a pressão do líquido no estreito, espaço entre a pleura visceral e a pleura parietal. E a pressão transpulmonar seria a pressão alveolar menos a pressão pleural, e a pressão alveolar é a pressão que está sendo exercida dentro do alvéolo. Então, quando a gente olha inicialmente aqui é como se fosse repouso, como se não estivesse ocorrendo respiração, inspiração. A pressão pleural é negativa, em torno de menos 5, que é o suficiente para manter o pulmão aberto, e a pressão alveolar é de 0. Então, quando a gente vai começar o movimento de inspiração, a nossa pressão pleural ela vai diminuir até em torno de menos 7,5 e a pressão alveolar vai diminuir em torno de menos 1. Isso vai ser o suficiente para fazer mais ou menos um volume de 500 ml. Tá? Então, o ar vai do meio com maior pressão para menor pressão durante a inspiração, e durante a expiração a pressão pleural ela se retorna para o nível mais ou menos de menos 5, e a pressão alveolar ela vai para mais 1, fazendo que ocorra o movimento de expiração. E o movimento de inspiração e expiração, a gente tem que ter os conceitos de complacência e elastância. A complacência está intimamente ligada com o processo de inspiração, de expansão do pulmão, e a elastância está ligada a como que o pulmão consegue voltar na sua forma habitual. Então, está ligado com a expiração. E aqui tem o gráfico da inspiração e da expiração, que é da complacência pulmonar. Outra coisa importante para a gente pensar é que a nossa respiração está intimamente ligada com o nosso retorno venoso, né? Como que ela pode influenciar isso durante o movimento de inspiração e expiração. Então, a veia cava e o átrio direito e o ventrículo direito fazem parte do sistema venoso de baixa pressão. Então, a pressão arterial durante a inspiração espontânea diminui, aumentando a pressão de condução vascular entre o ventrículo, né, entre a veia cava e o átrio direito, provocando o retorno venoso. Então, por uma diferença de pressão durante a inspiração, a gente consegue fazer com que o conteúdo sanguíneo que tem dentro da veia cava vá desemboque no átrio direito. Isso a gente consegue ver bem com o ultrassom. Quando a gente coloca o ultrassom em paciente de ventilação espontânea, a gente consegue entender que aqui a veia cava durante a inspiração. Então, ela vai, digamos assim, se dilatar, né, fazendo com que o sangue consiga retornar para o átrio direito. E durante a expiração, ela tem a diminuição ali, diminuindo o retorno venoso durante a expiração. Então, é isso que a gente consegue ver, às vezes, de uma forma na hora ali, do retorno venoso com E. Então, alguns princípios básicos de ventilação pulmonar e PIP, né? Então, a ventilação com pressão positiva ela tem diversas formas de acontecer, mas comumente, que a gente está mais acostumado, é a controlada por volume e controlada por pressão. Né? A inspiração, então, ela vai ser ativa, né? O ventilador que vai exercer a inspiração, lembrar da complacência, e a expiração é passiva, lembrar então da elastância. Tem a pressão média das vias aéreas, tá? E que
a pressão média mais ou menos infere a pressão alveolar e ela também é grande responsável pelas alterações hemodinâmicas. Tem um estudo que saiu agora em 2020 na Critical Care, que é um estudo lá de Lima, mas foi feito em conjunto com o pessoal do John Hopkins. Que a ideia deles era, se ela pode inferir a pressão alveolar, será que tem um fator prognóstico você manter uma pressão média mais baixa, que nem a drive pressure e a pressão de platô? No trabalho deles, eles encontraram uma relação. Eles viram que você manter uma pressão média nas vias aéreas menor que 12 tem um melhor desfecho e ela se equipara à drive pressure e à pressão de platô. E maior que 13 tem pior desfecho. Foi um artigo que achou até que artigo bem interessante. Algo que talvez aí para o futuro. E a PIP é a manutenção artificial da pressão supraatmosférica ao final da expiração passiva durante a ventilação controlada. Então, aqui é um resumo do que a gente vai falar mais para frente, que é, toda vez que a gente vai colocar um paciente em pressão positiva, a gente tem que pensar no pulmão, no coração, como uma coisa só. Né? Não tem como a gente segmentar, a gente vai segmentar para a gente poder fazer um raciocínio, depois a gente vai ter que linkar os dois. Então, quando a gente tem um aumento da pressão intratorácica, vai transmitir o aumento da pressão ao coração, pericárdio, artéria e veias, vai ter uma alteração do gradiente de pressão entre as estruturas intra e extratorácicas, fazendo com que ocorra a diminuição do retorno venoso. E, por um outro lado também, o volume pulmonar afeta a resistência vascular, fazendo com que tenha um aumento da pós-carga do ventrículo direito, e a gente vai ver o que isso vai acabar trazendo para o paciente. Tá? Então, aqui é uma figura bem importante, que resume praticamente o artigo inteiro, e que a gente vai, então, excluir um pouquinho, que isso aqui a gente vai falar depois. Então, a gente vai pensar só no aumento da pressão intratorácica, no retorno venoso, e depois eu vou falar dessa outra parte. Então, toda vez que a gente tem ventilação por pressão positiva e a PIP, a gente vai diminuir a diferença de pressão entre o átrio direito, o ventrículo direito e a veia cava. Tanto que quando a gente vai medir com eco, a gente não mede mais a variabilidade, a gente vê o grau de distensibilidade. Por isso, então, quando a gente exerce a pressão positiva, a gente distende a cava e, como tem a distensão dela, não vai ter uma diferença de pressão importante, fazendo com que a gente tenha uma diminuição do retorno venoso, o que a gente consegue ver no eco aqui também. Então, aqui tem a veia cava. Então, no momento de inspiração e expiração com a pressão positiva, a gente vê que, diferente do outro, que a gente vê que às vezes ela até colada, ela diminui, ela varia bastante. Aqui a gente vai ter que ver se o grau de dissensibilidade é importante ou não, inferir no nosso retorno venoso. Então, quando tem aumento da pressão torácica, diminui o retorno venoso, vai diminuir o preenchimento, o enchimento do átrio direito, vai diminuir a precarga do ventrículo direito, fazendo com que ocorra a diminuição do volume sistólico do ventrículo direito, vai diminuir, consequentemente, a pré-carga do ventrículo esquerdo, o volume sistólico do ventrículo esquerdo, fazendo com que ocorra a diminuição do débito cardíaco. Tá? E uma outra alteração importante, que vai ser o próprio aumento da pressão intratorácica, ele vai diminuir a pós-carga do ventrículo esquerdo. Porque com o aumento da pressão intratorácica, a gente vai ter outro fator importante, que é a pressão transaórtica. Então, vai diminuir o gradiente dessa diferença de pressão entre a aorta intratorácica e extratorácica, fazendo com que ocorra uma diminuição da pós-carga do ventrículo, fazendo com que diminua, então, o trabalho do ventrículo esquerdo. Isso, em uma condição normal, não vai ter tanta influência, mas num paciente cardiopata, que chega nessa frente, isso às vezes vai ser um fator protetor. Então, na diástole, o gradiente da pressão transmural, que é a diferença entre a pressão dentro do ventrículo esquerdo e ao redor, não se altera pela elevação da pressão intratorácica. Agora, na sístole, a pressão transmural e transaórtica está reduzida, levando à diminuição da pós-carga, aumento da fração de ejeção e diminuição do trabalho do VR. Porém, em pacientes saudáveis, esse efeito ele não é importante, porque a diminuição da pré-carga do ventrículo esquerdo, ela se sobrepõe e a diminuição da cardíaca é mais importante. Mas, pensando em um paciente cardiopata que tem disfunção de ventrículo esquerdo, você fazer a diminuição da pós-carga dele e toda essa alteração, isso vai ser um fator protetor. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai estudar um paciente cardiopata, na Santa Casa a gente fala, faça o teste do tubo T. Será que esse paciente, quando ele tirar toda a pressão, diminuir toda a pressão intratorácica, o paciente ele vai conseguir se manter estável? Na hora que a gente tirar esse componente de diminuição de pós-carga, ele conseguir voltar a pré-carga dele habitual, esse paciente ele vai ficar bem? Então, por isso que às vezes a gente insiste e fala, não, faz o teste do T, o paciente é cardiopata. Faz sentido, Senão a gente vai tirar todo esse fator protetor para esse tipo de paciente.
E agora, pensando então, como que a gente aumenta a resistência vascular? Por que que isso acontece? Tá? Então, a gente tem que lembrar que eu tenho o alvéolo e em volta do alvéolo tem uma rede capilar. Então, a ventilação por pressão positiva e a PIP, ela vai fazer uma compressão extrínseca alveolar e vascular, fazendo com que o quê? O aumento da resistência vascular. O aumento da resistência vascular, a gente vai ter um aumento da pós-carga do ventrículo direito e vai ter uma diminuição da pré-carga do ventrículo esquerdo, fazendo com que ocorra a diminuição do eco cardíaco e, assim, dando outras alterações. Que leva a gente, então, a ver essa outra parte, que aumenta a pressão torácica, vai aumentar a resistência vascular sistêmica, pulmonar, vai aumentar a pós-carga do ventrículo direito, vai aumentar o trabalho dele, vai diminuir o volume sistólico, provavelmente vai diminuir a pré-carga do ventrículo esquerdo, o volume sistólico e diminuir o débito cardíaco. E outra alteração que é bem importante, que é a gente lembrar da fisiologia, como que é a anatomia, como que o nosso pulmão se comporta. A gente tem que lembrar das zonas 1, 2 e 3 de West. Lembrar que conforme a gente diminui, aumenta a vascularização e são áreas que têm maior troca gasosas, né? Então, quando a gente vai pensar em ventilação por pressão positiva, a gente vai ter então a PIP, o aumento da pressão média nas vias aéreas, que consequentemente infere a pressão alveolar. Vai ter um aumento então das zonas 1 e 2, então já são áreas que já têm uma certa maior distensão alveolar, a pressão alveolar nelas já é um pouco maior e tem uma troca menor de oxigênio. Consequentemente, isso vai acabar causando mais vasoconstrição imposta, fazendo um maior aumento da resistência vascular pulmonar. Tá? Então, todos aqueles efeitos acabam aumentando. Porém, se a gente ventilar o paciente da forma correta e for um paciente que possivelmente é recrutável, todas as alterações vai recrutar o alvéolo, vai diminuir a vasoconstrição hipóxica, fazendo com que ocorra a diminuição da resistência vascular pulmonar. Então, a PIP e a pressão média ela pode jogar para dois lados. Ela pode ser muito benéfica, como ela também pode trazer ali malefícios. Nessa parte do artigo, ele começa a colocar umas alterações hemodinâmicas com algumas doenças. Eu achei interessante trazer a questão de obstrução aguda da via aérea e doença obstrutiva crônica. Tá? Então, se a gente pensar que a obstrução aguda pode ser broncoespasmo, iatrogênia, obstrução do tubo, filtro respiratório úmido, traquear. É comum a gente ter um paciente grande, entubado com tubo 7,5, alguém aspira e esquece de tirar a pontinha do traquear e causa uma pressão ali enorme. Então, tudo isso é importante. E alguma obstrução crônica ali por asma. Então, isso o ventilador a gente consegue ver de uma forma bem efetiva, né? A gente consegue ver que na curva de fluxo por tempo, né? A gente consegue ver que o paciente, a gente está dando lá 420 de volume do paciente, o paciente está expirando só 350, e isso vai aumentando a hiperinsuflação do paciente, e a gente consegue ver pela curva de que ela não aumenta, né? Ela não zera e sempre continua para baixo do zero, ou seja, está acumulando ar. E isso vai ser aquele paciente que vai cada vez mais hiperinsuflado, vai entrar cada vez mais pressão torácica, vai diminuir mais o retorno venoso, mais a pré-carga, pós-carga, débito cardíaco, aquele paciente que choca, tem grande espaço. Então, aí ele lida como lidar com as alterações hemodinâmicas. Né? Isso ele não traz muito detalhado, é mais no geral, mas que faz a gente pensar muito, eu penso muito no paciente com Covid. Porque é um paciente que está 10, 12 dias com sintoma, é um paciente que não consegue tomar água, é um paciente que está inflamado porque é uma sepse viral, ele tem disfunção orgânica e respiratória, é um paciente que tem febre, ele respira 30 vezes, tem uma perda sensível gigante, a gente mantém ele pronado, a gente não dá água para ele, e é aquele paciente que quando entuba ele choca. E a gente vai lá e coloca droga positiva. Então, a gente tem que tomar cuidado e fazer uma avaliação volêmica muito boa nesses pacientes. Lá nessa tacada, eu costumo falar para a gente fazer uma avaliação e hidratar esse paciente. A gente tem que restaurar o retorno venoso dele. O paciente também não é aquele paciente que depois de 48 horas está com disfunção renal. Né? Então, a admissão de fluidos é algo que a gente tem que pensar, tomar cuidado para também não deixar esse paciente hipervolêmico. Né? Adrenalina, dobuta, pode aumentar a contratilidade. Né? A noradrenalina pode restaurar a resistência vascular sistêmica e a pressão arterial. Os modos ventilatórios, então, não tem novo, é ventilação protetora. A gente tem que ventilar. O artigo fala de 6 a 8, mas é de 4 a 8 de peso ideal, platô menor que 30, né? Drag test menor que 15. E a PIP ideal. A gente tem que fazer o cálculo da PIP. E lembrar que a PIP ideal serve para aumentar a oxigenação e minimizar a telectasia respiratória e superdistensão respiratória. Aqui ele traz, então, várias variáveis, né?
dependentes. Então, não é só a gente entubar o paciente, ventilação protetora, isso, aquilo. A gente tem diversas coisas que a gente tem que olhar, né? Como que a gente pode minimizar vírus? Quando a gente vai pensar na ventilação, o que a gente tem que pensar? Sabe? Ventilação alveolar, ver que está hiperinsuflando, não está hiperexcedendo novela. Então, são várias variáveis que é feio, né? Mas são diversas variáveis que a gente tem que pensar quando a gente está com esse paciente. E aqui são algumas armadilhas que eles colocam que a gente tem que estar prestando atenção, né? Quais são as variáveis independentes de cada módulo ventilatório e mais ou menos como que a gente tem que pensar, né? O que tem que servir de alarme para a gente. Então, quando é ventilação por volume, pensa na pressão de pico, e aqui a pressão inspirada de oxigênio, de CO2. Se a gente não tem capnógrafo, então não conta. E quando é ventilado por pressão, tomar cuidado com o volume que a gente está dando para o paciente que ele está fazendo, que ele não pode exceder os 6 a 8 ou 4 a 8 de volume corrente. Então, como conclusão, ficar atento às alterações hemodinâmicas e suas complicações, né? No paciente saudável, essas alterações já podem trazer prejuízo. Imagina no paciente que é o nosso, que é o crítico, que é o grave. O modo ventilatório ele é importante, porém mais importante é considerar o objetivo da ventilação, definir as variáveis independentes, alarmes e entender que a condição do paciente se altera. Que a gente conversou ontem, não adianta a gente às vezes ver o paciente de manhã, o paciente à noite, existe um tempo gigantesco, então é um paciente que a gente sempre está observando. E ele traz como futuro, questão da Mechanical Power, que também foi falado ontem, que mostra a ideia desse artigo de 2016 será que a gente consegue tirar todas essas variáveis e consegue unir nela uma só? Né? Então, que seria uma variável que é tudo que o nosso ventilador dá, e o nosso seria um software a mais que ele daria essa mechanical power. Será que ele tinha um poder de dizer para a gente se o paciente vai ficar mais grave ou não? E o que ela traz que é muito importante é que o volume realmente é muito importante, porque é elevado a segunda potência, e algo que a gente não leva muito em consideração é a frequência respiratória. Ela também, em 2 momentos a gente multiplica. Então, se ela está aumentada, ela também vai influenciar totalmente na nossa mecânica. E esse é o artigo, depois se alguém quiser ler mais profundo, que é do Gattinone, que o pessoal comentou ontem. É bacana, um livro inteiro assim, mas é bem interessante. É isso. Não tem aí uma oportunidade para discutir um pouco de fisiologia? Uma coisa que vocês fazem toda hora, né? Tuba o doente, põe na máquina, transforma o doente numa ventilação com pressão negativa e pressão positiva. Alteração da fisiologia é importante. Vou falar um pouquinho, Dani, porque a tua experiência que passou, a tua vida profissional fazendo isso. Olha, só tem silêncio agora. Mas tem as tuas origens. Nos ensine um pouquinho aí. O que acontece quando você... Eu estudava muito pouco ventilação, né? É mesmo? A gente tinha um modelo pronto, a gente colocava tudo. Mas o quê? A gente Mas dava para fazer cirurgia abdominal, grande, tudo? Sem tubo? não, sem É? Não, sem colocar na... Mas Um protocolo muito pronto. um protocolo. Achei que ele não entubava os dentes. Fazia cirurgia frívoli. Só um paninho para fazer um paninho. Põe Rebel e Ainda cedo agora. não, desculpa, não entendi. Não, assim, da tua experiência de sistematicamente o que vocês faziam era induzir anestesia e colocar um tubo traqueal e transformar a ventilação mecânica por pressão negativa por pressão positiva. Então você sistematicamente, na tua atividade profissional durante pelo menos 3 anos, viu muitos doentes que você transformava completamente a fisiologia intratorácica, diminuía sistematicamente o retorno venoso, fazia alterações hemodinâmicas importantes. Queria entender um pouco de como é que vocês entendiam isso durante a anestesia. De um modo geral, um doente
que é muito mais normal do que o doente que nós entubamos, né? De um modo geral, um doente mais hipovolêmico, que tem mais alterações hemodinâmicas, que tem insuficiência respiratória. O teu doente era um doente que habitualmente não tinha, na maior parte das vezes, ia para o centro cirúrgico para fazer uma cirurgia, estando hemodinamicamente estável, sem insuficiência respiratória. Mesmo assim, vocês abordavam sistematicamente essa mudança hemodinâmica que no momento da pressão intratorácica acarreta, quando você intuba e põe no ventilador, né? Fazem invertido. Intensiva, ela estuda mais. Né? A gente estuda mais, assim, como eu falei, a gente tinha mais que modelo meio pronto, assim, um globo corrente, uma PIP, uma FI, e a gente ia lá e conforme surgindo as intercorrências. Não era uma coisa pensada, a não ser quando a gente fazia alguma cirurgia com tórax aberto, alguma parada, tinha a influência do posicionamento do paciente na ventilação, quando fazia aquelas intubações seletivas, a gente estudava um pouquinho mais. Como fazer ventilação, isso. E era muito específico, assim, a gente se preparava como o paciente da cirurgia com a situação dos tórax abertos. Daí, sim, a gente estudava bastante para alterações hemodinâmicas, preparava o paciente, calculava bastante também para a gente, tentando mostrar. Mas normalmente, assim, na prática. Então, o que a gente viu aqui? Vamos fazer uma síntese para começar uma discussão. Você tem um doente que está ventilando com pressão negativa, põe um tubo, põe ventilação com pressão positiva. Qual é o primeiro efeito hemodinâmico importante que acarreta? Diminuição do retorno venoso. Né? Então, o sangue, o ar, tudo flui por gradiente de pressão. Né? Você diminui o gradiente de pressão da veia cava abaixo do abdômen para a veia cava dentro do abdômen. A veia cava dentro do abdômen, que estava na expiração a 0 centímetros de água, numa inspiração normal vai para -4, -5, numa inspiração forçada -6, -7, -8. Você tem um gradiente de pressão da veia cava de membros inferiores, da veia cava abdominal e das veias femorais, relativamente grande. Então há um gradiente de pressão e há um fluxo aumentado. Quando você transforma a tua pressão intraabdominal média, consequentemente a pressão pleural, e há uma compressividade da veia cava, principalmente durante a inspiração, mas na média você sai para uma pressão média nas vias aéreas de 7, 8 centímetros de água quando está com PIP baixo. Né? Lembrando que a pressão média é a tua pressão durante um ciclo respiratório, inspiração, expiração. Normalmente a gente tem 1:2, então aquele período de 15, 20 centímetros de água que baixa para usando um doente normal. Né? É muito maior quando você tem um doente que você precisa de volumes maiores, que causa pressões intratorácicas maiores. Mas enfim, você sai de uma pressão negativa intratorácica para uma pressão positiva. Ganha aí pelo menos uns 20 centímetros de água. Isso dá uns 13 milímetros de mercúrio. O sangue tem que voltar e tem que sobrepujar essa pressão média na via aérea para poder circular da via cava para dentro do átrio direito. Então há uma diminuição significativa da pressão do retorno venoso, pressão diastólica do ventrículo direito. Além disso, você tem um aumento da pós-carga do ventrículo direito, né? Que há um aumento da pressão intraalveolar, e esse aumento da pressão intraalveolar causa uma compressão dos capilares pulmonares. E a pressão média na artéria pulmonar é de 18, 20, na sístole é de 7, 8 milímetros de mercúrio na diástole. Essa é a pressão pulmonar normal, pressão relativamente baixa. Então, você agrega pressão
compressão nas veias, nos capilares pulmonares, nas arteríolas pulmonares, consequentemente na artéria pulmonar, de uma forma significativa. Não é o pior dos mundos, né? O ventrículo direito, coitado, ele perde pré-carga e ganha pós-carga, ganha trabalho. Há um certo efeito benéfico disso, que é um aumento da pré-carga do ventrículo esquerdo e uma diminuição da pós-carga do ventrículo esquerdo. Por que a pós-carga do ventrículo esquerdo diminui? Porque há uma diminuição da pressão transventricular, da pressão na parede do ventrículo. A pressão intraventricular menos a pressão fora do ventrículo. E quando você está ventilando com pressão negativa, a pressão aqui fora já é a mesma da pressão pleural. Menos 5 centímetros de ar. Menos 2, 3 milímetros de mercúrio. Essa pressão aqui dentro é de 120 a 120 menos 5. É de 125 a tua pressão transparede miocárdica, aqui, transventricular. Quando você coloca uma pressão positiva, vamos supor 15 centímetros de água, mais ou menos 10 milímetros de mercúrio, 120 menos 10 dá 110. O ventrículo trabalha, ele tem que vencer uma diferença de pressão ao invés de 125, agora de 110. Então é muito mais fácil ele trabalhar com essa diferença de pressão, que diminuiu. Essa diferença de pressão é a principal variável no consumo de oxigênio desse miocárdio. É fácil de entender, né? Se ele tem que vencer uma grande diferença de pressão, ele precisa de maior contração, ele precisa de mais ATP, gasta mais energia. Se ele gasta mais energia, trabalho durante a sístole é a pós-carga. A pós-carga não é a pressão arterial. A pós-carga é a quantidade de trabalho que o ventrículo esquerdo tem que exercer durante a sístole. Que, de um modo geral, a gente representa pela pressão arterial, o dente está com vasoconstrição, está com vasodilatação, mas no final das contas é porque isso a gente consegue medir na beira do leito. A gente não consegue medir o gasto de trabalho miocárdico durante a sístole. É a verdadeira pós-carga. Então, na hora que você coloca uma ventilação com pressão positiva, você diminui a pós-carga do ventrículo esquerdo. Como a pós-carga do ventrículo esquerdo está diretamente relacionada, inversamente relacionada com o volume sistólico, uma diminuição da pós-carga tem um aumento do volume sistólico e um aumento do débito cardíaco. De um modo geral, a gente não percebe muito isso, porque há uma diminuição do retorno venoso no coração direito, há um aumento da pós-carga do ventrículo direito, o ventrículo direito compensa um pouco isso, o ventrículo esquerdo aumenta um pouquinho o volume sistólico, compensa um pouco a diminuição de retorno venoso. E ele não tem percepção de alteração hemodinâmica e de perfusão sistêmica de uma forma significativa. Mas vocês não, vocês que estão em dar terapia intensiva devem ver alterações hemodinâmicas muito mais frequentemente. Porque é muito frequente você já entubar um doente que já tem alteração hemodinâmica, frequentemente está hipovolêmico. Se ele está hipovolêmico, essa diminuição do retorno venoso, ela não é compensada de uma forma significativa pela diminuição da pós-carga no ventrículo esquerdo. O que vocês percebem, muitas vezes, é uma diminuição da pressão arterial, frequentemente transitória, de qual responde a administração de volume. A administração de volume vai aumentar a pressão na veia cava, a pressão nas femorais, e vai equalizar um pouco aquele gradiente de pressão da veia cava dentro do abdômen, veia cava dentro do tórax, que vai, de alguma forma, compensar um pouco
essa diminuição de retorno venoso do ventrículo direito, porque a ventilação com pressão positiva carregou. E ainda pode ser compensada um pouco pela diminuição da pós-carga. Não completamente, o doente não volta a ter a mesma retorno venoso que tinha anteriormente. Às vezes, é preciso manter esse doente com mais administração de volume. São o preço que vocês pagam, às vezes, tendo que deixar o doente relativamente hipervolêmico. O mais euvolêmico possível. Né? A administração de droga vasoativa, principalmente das drogas adrenérgicas, que faz venoconstrição também, pode poupar um pouco a administração de volume. Você fazendo venoconstrição, as arteríolas mais periféricas, aumenta a pressão, aumenta a quantidade de volume de sangue que vem para dentro das cavas e equaliza um pouco aquela diferença de pressão da via cava intra-abdominal para a via cava intratorácica e para o átrio direito. Ok? O preço que vocês pagam na hora que colocam o doente com ventilação mecânica, que você precisa de administrar volume, para poder manter esse doente mais compensado, vocês vão pagar na hora que tirarem o tubo. Na hora que vocês retirarem o tubo, vocês vão aumentar o retorno venoso do coração direito e vão diminuir a pós-carga do ventrículo esquerdo. Essas duas coisas concomitantes podem levar a um doente que não tem uma boa função cardiovascular a um doente com congestão pulmonar. Aí você pode fazer o teste que você se referiu, põe o doente em tubo T durante uns 30 minutos. Ou seja, se ele começa a fazer ventilação com pressão negativa novamente, ele tem aumento do retorno venoso, ele tem diminuição do débito cardíaco do ventrículo esquerdo. Uma coisa pode compensar a outra se ele tiver uma boa função cardiovascular, mas se ele não tiver uma boa função cardiovascular, né, ele está com o ventrículo esquerdo uma relativa boa função, às custas de diminuição da pós-carga por causa da ventilação com pressão positiva. Você tirou a ventilação com pressão positiva, o débito do ventrículo esquerdo vai lá para baixo. E ao mesmo tempo aumentou o retorno venoso. Vai parar onde esse volume? Vai parar no pulmão, esse doente vai fazer congestão, esse doente vai ficar com um desmame mais prolongado, um desmame difícil, que pode ser por polineuropatia do dente crítico, pode ser por atrofia muscular, pode ser por broncoconstrição, pode ser por pneumonia, pode ser porque a doença pulmonar não reverteu completamente, as dificuldades de desmames. Mas eu sempre digo que eu sou capaz de apostar que a maior causa da falha de desmames que vocês têm é porque os dentes estão desenvolvendo disfunção do ventrículo esquerdo na hora do retorno para a circulação com ventilação com pressão negativa novamente. O dente começa a fazer edema periférico depois que ele tem 3, 4, 5 litros de excesso. Muitos dos dentes que a gente imagina que o dente está seco, porque não vê, na verdade ele tem, né? Olhando para o balanço dele, aqueles dentes que ficaram inflamados, com sepse, bastante líquido dentro do interstício, esse dente tem líquido para poder ser eliminado. E frequentemente isso, na hora do desmame, que vocês identificam que esse doente está fazendo congestão. Além disso, em alguns doentes, essa disfunção do ventrículo direito por compressão dos capilares pulmonares e aumento da pós-carga do ventrículo direito, na maior parte das vezes ela passa despercebida, ou ela não é importante de uma forma significativa, porque são variações dentro da normalidade. Mas aqueles doentes que também fazem, junto com isso, ainda vasoconstrição hipóxica, por causa de SARA, principalmente, os Covid, etc. Esses doentes têm vasoconstrição, mais a pressão aumentada dentro do tórax.
pulmonares, mais a compressão dos capilares. Tudo isso conspira contra uma função adequada do ventrículo direito, aumentando significativamente a pós-carga do ventrículo direito, hipertensão pulmonar e, eventualmente, falência do ventrículo direito. Eu não estou na beira do leito de vocês, mas fico imaginando que uma boa parte dos doentes que vocês têm SARA grave, que vocês estão fazendo droga vasoativa, uma boa proporção desses doentes, né, possivelmente é por disfunção do ventrículo direito. Por causa de vários fatores que são agregados, que causam um aumento da pressão dentro da artéria pulmonar e disfunção do ventrículo. Eu até tinha isso anotado para poder discutir com o Alexandre, porque o doente com SARA, o doente com Covid, tentar entender qual é a prevalência de disfunção do ventrículo direito relativamente oculta, né? Uma das disfunções e causas de alterações de hemodinâmicas escondidas que deve ser das mais frequentes. Não necessariamente relacionadas com tromboembolismo venoso. Tromboembolismo venoso. Algumas coisas se agregam ainda mais. Se juntar no futuro, ainda agregar 10, 20, 30% da circulação pulmonar trombosada, seja por trombos intra-alveolares, ou seja mesmo por tromboembolismo venoso, não precisa de 50% da circulação para fazer hipertensão. Uma situação dessa basta 20%. O que mais? Bom, aqui pelo menos eu posso te ouvir. Uma pergunta? Pois é. Nós discutimos com o Bruno antes da aula só que as diretrizes de SARA, inclusive, exigem, né, recomendam, na verdade, a avaliação de VD diária com a caldeira direita para a gente não ter, exatamente para acompanhar, né, a formação de infarto pulmonar e, caso o paciente faça técnico, de forma a gente tem já um parâmetro prévio, né? O vídeo é bem comum, você prepara, a gente vai passar a primeira vez o eco. Mas tem disfunção de VD, mas será que é técnico? Não sei, nunca passei, né? Às vezes só o pulmonar acumular dele, de alta ventilação, já no limite da proteção, a gente acaba provocando a disfunção. Enfim, acho que a gente ainda tem uma equipe ainda que não faz isso regularmente. Ainda puxa o eco só em situações excepcionais. Mas acho que vai chegar um determinado momento, vou estimular o pessoal a passar a visita em um determinado momento e fazer eco de todo mundo uma vez diariamente. Eu tentei também colocar no buto do paciente, ver se começa com disfunção de VD, né? Se valia a pena ter um estímulo hemodinâmico, mas não tivesse os critérios típicos, né? Que é a medição operacional desse. Mas falta ele, né? É difícil sortear alguém para cobrar, assim, não acho muito legal. Eu fico meio tranquilo esse papo por isso, mas tem disfunção, né? Muita gente passa que ele tem disfunção. Será que isso às vezes não é o plus que vai dar no tratamento dele, ele escapando um pouco dela? Mas sim, é postura, tá? É só... Quero entender melhor uma hora. Melhorar a função, né? Ver o que poderia lançar a mão para melhorar a função do IVD, para a gente ver que tem comprometimento, né? Apesar da ventilação, não é o problema inicial cardiológico dele, mas se tem alguma coisa que precisa lançar a mão que não é só ventilatório, né? Ajuste mecânico ali para tentar resolver a causa, ou às vezes porque a ventilação tem que ser daquele jeito. Mas será que uma glutatina ali, uma dose, não conseguisse ver que tem, está afetando ali, está conseguindo otimizar no VD, já não ajudaria um pouco mais, né? Mas só por pensar, né? Assim, ideias.